Ah, Gabi, mas é porque eu queria mudar essa tal coisa aqui em mim que eu não gosto, né? Essa atitude, esse hábito que eu faço. Finja até ser. Esse é o conselho que eu te dou. A questão do fingir até ser é muito real na minha vida. Gente, sério, vocês não fazem ideia. Eu já fui uma pessoa muito tímida. Vocês não têm noção. Tipo assim, eu não conseguia falar com ninguém. Até com a minha própria família, gente. Eu tinha vergonha, eu não conseguia falar com a minha própria família. Era uma timidez assim, absurda. Aí você pensa, ah não, gente, sério, eu sou outra pessoa. Gente, nossa, as pessoas do passado que não me, né, não tem mais vínculo comigo, se elas me vissem hoje em dia, como eu ajo na rua e tudo mais, elas vão falar, gente, quem é essa pessoa? Porque mudei totalmente. Gente, eu literalmente, eu sinto isso. Eu sou outra pessoa. Isso foi reflexo de quê? Eu fingi até me tornar. E, né, graças a Deus aí eu consegui, eu me tornei. E claro, ainda tem, né, muitas coisas, tenho muitos objetivos, muitas metas, mas isso aí, ó, gente, já tô começando, e é isso aí, é uma caminhada, né? Não é fácil, não é isso que eu tô tentando dizer, porque foi um processo longo pra mim, muito longo. E a questão da timidez, né, foi assim, algo também que foi uma mudança na minha vida, porque chegou um momento que eu me cansei, simplesmente. Falei, cara, isso não vai me levar a lugar nenhum. Isso só vai me afundar, isso só vai me paralisar, me estagnar, e não é isso que eu quero. Gente, eu não conseguia fazer nada sozinha, eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia fazer amizades novas, não conseguia, entendeu? E assim, chegou um momento que eu falei, cara, não, eu tô cansada disso, eu vou mudar isso. Eu não quero mais ser assim. Então o que aconteceu? Ah, Gabi, então no outro dia você acordou e já era totalmente extrovertida, já, né, conseguia conversar com qualquer um, conseguia falar qualquer coisa? Não, quem dera se fosse assim. Foi um processinho, um degrau de cada vez, mas que valeu super a pena eu ter começado antes e não agora. Mas, se você vai começar agora, não se preocupe, porque é melhor você começar agora do que 5 anos, né, no futuro. Pelo amor de Deus. Então comece agora. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei, né, a conversar, tipo assim, perguntar algumas coisas para as pessoas, né, tipo, coisinhas aleatórias mesmo, tipo, que horas são, né, essas coisas assim. E aí, né, de pouquinho em pouquinho, assim, ó, de pouquinho em pouquinho. E a questão da imagem, que muda totalmente também. A forma como você se posiciona, a forma como você age no local, isso muda também a sua visão, sua forma de agir. Eu comecei a andar com a cabeça erguida. Por quê? Gente, eu tentava não ser vista de todas as formas possíveis. E eu sou uma pessoa alta, e, gente, você sabe que pessoa alta não consegue passar despercebido. Mas eu tentava, gente, me esconder, porque eu não queria ser vista. Eu morria de vergonha, eu não queria de jeito nenhum, sabe? Eu não queria que as pessoas olhassem pra mim. Então, eu tentava me esconder, eu usava, né, capuz, né, assim, claro, são vários os fatores, né, que me fez tomar essas decisões, mas a questão da timidez era o principal. E aí eu comecei a parar com isso, cara. Não, beleza, entendeu? Eu vou me arrumar porque eu gosto disso, de me arrumar. Eu me arrumava o mínimo possível pra não chamar a atenção, né? Porque as pessoas têm aquilo de, nossa, mas você veio tão arrumada, né, pra essa situação aqui, pra esse momento. É isso mesmo, eu gosto de me arrumar, então eu vou me arrumar, entendeu? Então isso mudou também, é uma virada de chave também na nossa vida. A gente parar de se preocupar, né, com o que o outro vai pensar e começar a fazer o que a gente gosta mesmo, entendeu? Se você gosta de usar argola, você vai usar argola. Então, eu, né, comecei a me arrumar mais, andava, né, de cabeça erguida, com uma postura boa, olhava nos olhos das pessoas, porque nem isso eu conseguia fazer, porque a timidez também era muito intensa. Então, isso de pouquinho em pouquinho, gente, foi mudando, sabe? E era fingimento, porque eu tinha mudado de escola e aquelas pessoas, elas não me conheciam. Elas não faziam ideia de quem eu era, então elas não sabiam que eu era tímida, tá entendendo? Elas não sabiam que eu era quieta. Então, eu comecei a fingir. Não, eu não sou assim, mas um dia eu serei, tá?
um dia eu serei. Então foi isso, de pouquinho em pouquinho ali, né, agindo diferente, mudando um hábito, mudando ali a forma como eu visto. A confiança veio na hora. Então eu sou a prova viva de que o fingir até ser é real. Porque, olha só, né, incluindo esse negócio aí da forma como eu vestia, que gera, né, essa confiança. Por exemplo, você quer mudar ali, né, o seu estado de financeiro, por exemplo. Você não vai ficar agindo como uma pessoa que não consegue isso, uma pessoa que, assim, sei lá, aceitou pra vida dela que ela não consegue melhorar esse fato. Então, você tem que mudar isso, tem que mudar a sua mentalidade, entende? Você tem que se cansar, como eu me cansei de ser tímida. Se canse, né, disso que tá te paralisando, que tá te estagnando, tá entendendo? Porque isso, essa raiva, eu sentia raiva da timidez. Gente, eu odeio timidez, odeio, sabe? As pessoas falam assim, nossa, mas como assim, Gabi? Você não pode? Gente, quando eu vejo uma pessoa tímida hoje em dia, uma pessoa muito... Gente, a pessoa não consegue falar, eu me vejo naquela pessoa e eu sinto raiva por ela. Eu fico, gente, meu Deus, essa pessoa ainda não teve essa virada de chave. E a vontade é ir falar com a pessoa, falar, olha só, faça isso e isso, porque eu fiz também e me ajudou. Mas como eu não tenho essa coragem, né, eu consegui evoluir, mas nem tanto, né? Isso aí pra mim já é demais. Uma pausa rápida. Você sabia que eu, Gabi, sou editora? Eu faço edições de imagens e de vídeos. Então, caso você esteja precisando ou você conheça alguém, não esqueça de me indicar. Se você quiser o meu serviço, você me chama no direct do meu Instagram e a gente combina o orçamento das edições. Então, é isso, pessoal. Bora pro vídeo agora. Então, né, eu não consigo falar com a pessoa essa questão, mas quando eu vejo, gente, nossa, tem um menino que eu fico vendo que ele é muito tímido mesmo. O cara não consegue falar, sabe? A gente consegue ver. Então, assim, nossa, gente, é péssimo viver assim. Eu tô usando a questão de timidez porque é uma forma mais fácil de entender aí, né? A questão do fingir, né? Assim, você finge ser confiante, cara, chega um momento que você, muda totalmente sua cabeça, ela muda, você começa a ser realmente, sabe? Você aceita aquilo pra você, você começa a agir. Primeiro, começa como sendo um personagem. E essa questão do personagem, eu aprendi com o professor de história. Porque na escola, ele era super extrovertido, ele fazia piada, né? Comentava com todo mundo, conversava com todo mundo. E aí ele contou uma vez que, na verdade, ele era tímido. Aí a gente falou assim, como assim, pessoa? Nada a ver, porque ele era super descontraído e tudo mais, né? Conversava com todo mundo, como eu disse. E aí ele falou, não, vocês não sabem disso, mas na verdade eu sou um cara muito tímido. E aí, gente, ele contou essa situação de que ele criou um personagem na cabeça dele e quando ele saía na rua, ele interpretava aquele personagem. E aquele personagem dele era aquilo, super extrovertido, que comentava com as pessoas, conversava com todo mundo. E aí ele agia como aquele personagem. Ele falava assim que ele estava atuando. Mas, gente, era isso. É isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Você cria um personagem na cabeça e começa a agir como ele. Mas pra isso, se você quiser se organizar, às vezes usar um caderninho, ou sei lá, gente, o que eu gosto muito é o Pinterest. Eu faço várias pastas no Pinterest. E tipo assim, você cria um modelo ali, ó. Não é esse tipo de pessoa que eu quero ser, aí você põe todas as imagens ali que tem a ver, né? Que na sua cabeça faz sentido, né? Você cria ali um mini vision board mesmo do que você quer ser. E você vai começar a agir como aquilo ali. Você tem que ter aquele tipo de roupa, você vai adquirindo aos pouquinhos, né? Eu sei que é difícil, né, gente? Não dá pra ser de uma vez assim, da noite pro dia e pronto. Mas, como eu falei, com o tempo, aquilo vai se tornando real. Assim como, né, o vídeo anterior que eu gravei, a nossa palavra tem poder, é isso, é como se fosse assim, você estivesse decretando algo positivo, né, uma bênção sobre sua vida. Porque se você, não, eu quero ser esse tipo de pessoa, então você vai, né, você vai olhando ali a forma como você quer agir, quais hábitos que aquela pessoa tem,
como ela se veste, né? No caso, você, né? A sua melhor versão, por exemplo. Pensa aí, não, a sua melhor versão. Como que ela se vestiria? Como que ela falaria? Como que ela agiria com as pessoas? E você vai aos poucos, né? Se movimentando. O que eu preciso fazer para chegar até nessa melhor versão que eu acho que é a melhor versão minha? E aí, gente, ó, vai vindo até ser, entendeu? Você ainda não é aquela pessoa ali, mas aí você começa a se vestir, tá entendendo? Gente, é sério, com o tempo, você começa a agir como essa melhor versão. A minha melhor versão, ela não tinha medo, né, de conversar com as pessoas, ela conseguia chegar nas pessoas, ela conseguia fazer as coisas sozinha. A forma como ela se vestia, ela parava de... Né, ela não se esconde das pessoas. Era isso que eu queria, sabe? Eu tinha raiva do que eu era e eu queria ser assim. E foi aí, ó, foi aí. Esse é o ponto. Tudo mudou. E como eu disse, tenho muito mais a evoluir, mas hoje eu já sei disso, entendeu? Então, assim, fica tudo muito mais fácil. Mas essa é a dica que eu te deixo aqui hoje. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo. E até o próximo, pessoal. Tchau. Tchau.